Eu aposto que você já ouviu falar sobre o termo criação com apego, mas afinal, o que é isso? Quais são as vantagens? Como que a gente faz uma criação com apego? Vale realmente a pena? Eu vou explicar um pouquinho, vou fazer um resumo aí da criação com apego para você entender. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre criação com apego, né, para vocês entenderem, porque é um termo que cada vez vem se falando mais. Duas pessoas que falam muito sobre criação com apego no Brasil é o Paizinho Vírgula, né, que é o Thiago Queiroz, e também o Piangers. Então ambos produzem bastante conteúdo sobre isso, inclusive deixo aí o chamado para vocês conhecerem o canal deles, mas eu vou explicar aqui um pouquinho de forma resumida, até para vocês pensarem, me interessa, achei legal, curti, acho que vale super a pena eu também seguir por essa linha, e aí vocês vão se inteirando um pouquinho mais, tá? Então o que é afinal essa criação com apego e de que forma ela pode ser definida, né? Então basicamente é uma criação baseada no vínculo e no afeto, tá? Coisas que normalmente a gente tem que fazer com os nossos filhos, ter vínculo com eles, ter afeto, né? O termo criação com apego, que na verdade originalmente, né, é attachment parenting, ele foi criado e difundido pelo pediatra americano William Sears, tá? E ele é baseado nos princípios da teoria do apego em psicologia do desenvolvimento. Então ele criou com base nisso. De acordo com essa teoria, uma forte ligação emocional com os pais durante a primeira infância, ela é fundamental para os relacionamentos seguros e empáticos na idade adulta. Faz todo sentido, né, gente? Você imaginar que esse vínculo, né, essa criação empática, esse vínculo pais e criança, pais e bebês, ele faz com que esses bebês se tornem crianças mais seguras, né, e também mais empáticas no futuro. E com base na criação com apego do médico, né, do Dr. Sears, a organização sem fins lucrativos chamada Attachment Parenting International, API, né, o nome dela é uma associação, ela foi fundada em 1994, ela criou 8 princípios, né, que funcionam como ferramentas para esse estilo de criação. Então você imagina o seguinte, você entende, entendi o que é a criação com apego, acho que faz sentido, como que eu levo, né, adiante isso na criação do meu filho? Então tem 8 princípios básicos para você se basear na criação. Segundo a API, esses princípios não devem ser encarados como uma regra, mas eles são uma orientação, né, para você se basear, né, para um apego saudável e seguro entre os pequenos e os seus pais. Então, vamos falar agora, né, sobre esses 8 princípios. Eu vou elencar aqui um por um para explicar como é que cada um deles funciona na criação com apego. Primeira coisa de todas, que com certeza se tem uma mamãe grávida assistindo a esse vídeo, acompanhando o canal Macetes de Mãe, ela já está fazendo, que é você se informar, você se preparar, você se empoderar para a chegada do bebê. Então o que acontece? Na criação com apego, a gente considera que a gestação oferece aos pais uma rica oportunidade, né, deles se prepararem física, mental e emocionalmente para a paternidade e para a maternidade. Ou seja, então durante a gestação, os pais não devem ficar somente atentos às questões materiais, né, associadas à gestação e às questões dos cuidados com o bebê, né? Então, por exemplo, se preocupar muito com o enxoval, se preocupar muito com o cuidado com o quarto. Claro que tem que existir esse cuidado, essa preocupação, mas vai além. Então o que acontece? Nesse ponto da gestação, a criação com apego, ela tem umas orientações práticas, que são as seguintes: resolver questões acerca da própria infância, né, para que possíveis traumas não sejam passados adiante. Olha que interessante. Muito pouco se fala sobre isso, né? A gente se prepara, a gente lê, a gente assiste vídeos em canais, a gente busca dica, mas normalmente a gente esquece, né, que às vezes algum trauma nosso de infância não tratado pode vir à tona né, com o nascimento do bebê e prejudicar este vínculo, né, prejudicar essa criação com apego. Então, na criação com apego, se estimula que você resolva esses traumas, né, durante a gestação, para que quando o bebê venha, você esteja mais saudável, mais seguro, mais forte, né, para a relação de vocês.
Estudar também, né, diferentes filosofias de criação. Então a criação com apego, ela não é uma única filosofia, existem outras. Você estudar, né, sobre filosofias de criação, informar-se acerca de diferentes opções de parto e amamentação, isso também é muito importante, né? Levar em conta chamar ou não chamar uma doula para o parto também faz parte, né, desse primeiro princípio, e pesquisar questões sobre as rotinas de cuidados com os recém-nascidos, que eu falo muito, né, aqui no canal Macetes de Mãe. Então aqui no canal eu entro bastante nessa parte da gestação, justamente nessas questões dos cuidados práticos com o recém-nascido, que é importante, né, a gente se preparar durante esse período. E claro, sempre discutir, né, com o parceiro ou com a parceira, né, as possibilidades e sendo sempre muito flexível. Outro princípio da criação com apego é a alimentação do bebê, sempre com respeito e com carinho. Então, esse princípio ele ressalta que a construção dos vínculos fortes, né, de pais e filhos, ela se dá também e muito fortemente através da alimentação, tá? E é algo que a pessoa pode carregar para a vida toda, né? Então não é algo só para o período da infância, né? É algo que se cria ali e que se carrega para a vida toda. Então nesse sentido, a criação com apego, ela ressalta a importância de uma relação, né, de uma alimentação pautada pelo amor e pelo respeito, tá? Então pra gente entender um pouquinho melhor o que seriam, né, essas relações de alimentação pautadas pelo respeito, são as seguintes, né? Alguns exemplos. Amamentar em livre demanda, de acordo com as necessidades do bebê e não olhando, né, o relógio. Eu falo muito sobre livre demanda aqui no canal, tenho vídeo sobre isso. Avaliar alternativas à necessidade do uso de mamadeira ou chupetas e, se utilizar, associá-las com colo e atenção exclusiva para o bebê. Introduzir alimentos sólidos apenas quando o bebê der sinais de que está pronto e não com base na faixa etária. Então, né, normalmente o bebê começa a introdução alimentar com 6 meses. Agora, se o seu bebê ainda não deu os sinais de prontidão, de que ele está pronto para iniciar a introdução alimentar, um deles é o bebê já conseguir ficar sentadinho, né, por conta própria, então vale a pena segurar um pouquinho mais essa introdução. O outro é deixar que, né, a criança desenvolva o seu paladar naturalmente, né, então você vai oferecendo os alimentos e ela vai testando, você não vai conduzindo necessariamente o que você quer que ela coma, obrigar ela a comer, né. Continuar amamentando mesmo depois da introdução alimentar e, se precisar desmamar antes que a criança dê sinais de que está pronta para isso, então, né, fazer um desmame gentil. Outro princípio é sempre responder a criança com respeito e sensibilidade. Então, né, nesse estilo de criação, ele cara que é normal que bebês queiram contato físico constantemente, né? Até porque eles se sentem mais seguros assim. Portanto, é importante não ignorar o pedido de afeto. O choro do bebê ele é uma forma, né, que o bebê tem de comunicar as suas necessidades, né? Inclusive tem um vídeo aqui no qual eu falo o que cada choro significa. Então quando, né, no momento de uma explosão de raiva, no momento de choro do bebê, o ideal é que os pais deem conforto e aconchego ao filho, né, ao invés então de brigar ou de punir se ele tá dando um chilique, né. Mesmo depois que o filho for mais velho, tá, é importante manter uma conexão baseada sempre no respeito aos sentimentos da criança e sempre também buscando entender as necessidades por trás dos seus comportamentos e que nem sempre são os comportamentos que a gente considera corretos, né? Usar o contato físico positivo também é um dos princípios da criação com apego. E o que isso significa? Então, o contato pele a pele, ele traz inúmeros benefícios para as crianças, tais como estímulo dos hormônios de crescimento, a melhora do desenvolvimento intelectual e motor, melhor regulação da temperatura corporal, dos batimentos cardíacos e do padrão de sono. E como fazer isso de forma natural no dia a dia? Então, como é que a gente consegue fazer isso? No momento da amamentação, no uso de sling, no abraço, no aconchego, no carinho, no momento das massagens. Todas essas são formas, né, da gente atender à necessidade de toque que o bebê tem, tá? E essa necessidade de toque atendida é muito positiva. Outra coisa importante é que os bebês que recebem contato afetivo, eles têm muito mais chances de ganhar peso mais rápido, de mamar melhor, de chorar menos e serem mais calmos. Resumo da ópera é o seguinte: dê muito colo sim para o seu bebê. Dar colo não estraga. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso.
de colo, que isso na verdade é um contato físico, afetivo, positivo, que vai fazer diferença positivamente na vida do seu bebê. Outra coisa também é garantir um sono seguro para o seu bebê. Também faz parte da criação com apego. Então, nesse tipo de criação é incentivada, né, a prática da técnica do co-sleeping, tá? Que é o termo usado para pais que dormem próximos aos filhos. Isso pode ser feito por meio de uma cama compartilhada, né, quando pais e bebês dormem na mesma superfície, ou com um berço, cama ou Moisés acoplada à cama do casal ou ao lado. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre isso, né, falando como você fazer uma cama compartilhada com segurança. Então segue a dica aqui do vídeo para vocês assistirem. Por quê? Porque cama compartilhada ela tem que ser feita com segurança para não trazer aí riscos para o bebê, tá bom? Outros pontos importantes também é sempre ajudar a criança a entender os sinais do próprio corpo, reconhecendo os sinais de cansaço, quando chega a hora da criança, né, passar para a própria cama, fazer essa transição gentilmente, respeitando e respondendo aos possíveis sentimentos de medo e tristeza que possam surgir. Então, assim, você faz a cama compartilhada, mas o momento que a criança vai passar para a cama dela também tem que ser algo feito, né, com respeito, com carinho, né, e com atenção. Outro princípio é cuidar da criança com carinho, com amor, com respeito, com atenção. Então é muito importante saber que o cuidado diário e as interações amorosas, elas constroem fortes laços de afeto entre pais e filhos. Portanto, né, gente, se nenhum dos pais tem disponibilidade de cuidar do bebê em tempo integral, é importante que ele fique aos cuidados de alguém que, mais do que amoroso e afetivo, tenha uma ligação forte com essa criança, tá bom? Também é importante desenvolver novas rotinas e que seja possível incluir, né, a criança. Quando for necessário separar da criança por curto período de tempo, é fundamental que os sentimentos da criança eles sejam respeitados e que os pais dediquem certo tempo na volta para se reconectar de novo com o bebê, tá? Mudanças frequentes de cuidadores podem prejudicar aqui um pouco o processo da criação com apego. Então, esse cuidador, né, que vai fazer esse papel do cuidador referência, que vai passar a maior parte do tempo com a criança, tem que ser alguém que não está ali simplesmente desenvolvendo a sua função de forma prática, e cumprindo tarefas. Tem que ser alguém que tenha um vínculo mesmo com a criança, que desenvolva um amor por essa criança. Outra dica também é praticar a disciplina positiva, né? Este é um princípio da criação com apego. Então a disciplina positiva, ela tem como regra de ouro, né, tratar as crianças de maneira como gostaríamos de ser tratados. Então, respeito, empatia, gentileza, afeto guiam a educação dos filhos. E a disciplina positivo envolve o uso de técnicas como prevenção, distração, substituição para guiar gentilmente os filhos para longe do perigo, né, por exemplo, ou ajudando as crianças a explorarem o mundo com segurança. Então, um exemplo aqui é, em vez de você simplesmente a criança tá querendo subir num muro e tem um risco, em vez de você dizer, não pode subir aí, você vai cair, você vai se machucar, você leva a criança a experimentar uma outra opção. Você diz, vem cá, fulaninho, olha aqui o que a mamãe achou, tem uma florzinha, tem um brinquedinho, e aí você conduz a criança de forma delicada, né? Em vez de ficar só em cima do não pode, do não deve, do é perigoso. E outra orientação também é manter o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida familiar. Então, o que acontece? Esse tópico significa o quê? Entender que as necessidades de todos são importantes de ser atendidas, né? Sempre na medida do possível, tá? Não quer dizer que você tem que se anular 100%, que o seu companheiro ou companheira tem que se anular 100% e tudo deve ser feito em função do bebê e vocês devem deixar de existir. Não, deve haver equilíbrio. Quando há esse equilíbrio, os membros da família são mais capazes de ser emocionalmente compreensíveis. Portanto, né, gente, é importante compreender que é impossível, tá, dar conta de tudo sozinha e que uma rede de apoio é fundamental neste momento. Outros pontos importantes também são traçar metas realísticas, né, para a criação do seu bebê, priorizar pessoas e momentos ao invés de coisas, não ter medo de dizer não, reservar tempo para si mesmo, buscar e pedir ajuda sempre que preciso, evitar se sobrecarregar, sair de casa, cultivar amizades e entender que tudo passa. E quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre a criação com apego, convido vocês, né, mais uma vez aqui no vídeo, a assistirem um vídeo do Thiago Queiroz, que é o paizinho vírgula que fala muito sobre esse tipo de criação.